tema do webinar de hoje é a internet das coisas, os riscos associados a isso e como é que a gente pode fazer para proteger a nossa organização desses riscos. Meu nome é André Mazeron, eu sou sócio-diretor da Leverage de Segurança da Informação. Um rápido overview da Leverage para quem não nos conhece ainda. A Leverage atua com serviços e soluções de segurança da segurança da informação próprios ou dos nossos parceiros que estão listados abaixo. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos serviços e soluções, nos handouts que estão ali disponíveis via o GoToMeeting, vocês conseguem baixar o nosso datasheet. Tem todas as nossas informações de contato ali também, fica o convite para vocês visitarem o nosso site e conhecerem mais sobre os nossos produtos e serviços. Tem muita informação lá, inclusive vídeos de demonstrações das ferramentas, para quem quiser conhecer mais. A nossa agenda de hoje é essa aí. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto atual da internet das coisas, vamos falar sobre a Mirai Botnet, que foi uma rede de botnet que surgiu no final do ano passado, que gerou muita repercussão e tem impactos que se refletem até hoje. Vamos falar sobre o contexto específico da internet das coisas industriais, que é um capítulo à parte aí da internet das coisas. E por fim, vamos ver as melhores práticas de como é que a gente deve fazer para navegar nesse mundo. Começando então sobre o estado atual da internet das coisas. Muita gente já fala que a gente deveria parar de se referenciar à internet das coisas, porque praticamente não há um tipo de dispositivo ou equipamento hoje que não tenha alguma versão conectada para a internet. E quando tudo está conectado à internet, talvez a internet das coisas deixe de fazer sentido, a gente deveria se referenciar somente à internet. Talvez usando algum outro nome, como dispositivos conectados, só para chamar a atenção quando a gente está falando de algo que está conectado à internet, mas que não é um computador de uso genérico, como é um PC, como é um smartphone. Quando a gente estiver falando de um dispositivo dedicado, como uma torradeira conectada à internet. Mas o fato é, tudo está sendo mais cedo ou mais tarde conectado à internet. Tem esses números aí, que é uma projeção para 2020, e 2020, uma época parecia estar longe, mas são apenas 3 anos, né? E daí a gente já chega lá. Então, a previsão é que daqui a 3 anos a gente esteja falando de várias dezenas de bilhões de coisas conectadas e um total aí de 5 bilhões de pessoas conectadas na internet, que é a grande maioria da população mundial, que hoje passa um pouquinho de 7 bilhões. Esses dispositivos vão estar gerando por ano 44 zettabytes de dados. Para quem não lembra o que é um zettabyte, 1024 terabytes formam um exabyte. Desculpe, não, um petabyte. Formam um petabyte. 1024 petabytes formam um exabyte e 1024 exabytes formam um zettabyte. Então a gente está falando de um volume gigantesco de dados gerados por esses dispositivos. Um mercado estimado em 1,4, quase 1,5 trilhões de dólares, ou seja, tem muito dinheiro vinculado ao contexto de IoT, e com um número crescente também de automóveis conectados. A expectativa é que a gente chegue em 2020, então, com 120 milhões de automóveis conectados à internet, com todos os benefícios e riscos vinculados. E por que isso está acontecendo? Por que a gente está vendo um número crescente de dispositivos conectados? Porque hoje é extremamente barato de conectar qualquer coisa na internet. Então, para fins de referência aí, está o preço de um módulo de Bluetooth para você usar no seu projeto de hardware. Isso aí no passado recente, se vocês olharem aquele gráfico aqui, a gente está falando de que isso tinha um custo de $12 em 2013. Hoje, $1, um pouco mais de $1, depende do site onde você consulta e da quantidade de dispositivos que você compra. Então fica muito fácil para um fabricante de qualquer coisa incorporar alguma funcionalidade de conectividade no seu dispositivo, chamar ele de
Smart torradeira, Smart TV, Smart geladeira e assim por diante. Então, isso passa a ser extremamente barato. E um ponto que a gente não se dá conta normalmente é isso. O fabricante transforma seu dispositivo em algo smart, em algo conectado, porque isso pode eventualmente prover alguns benefícios para o usuário, mas em muitos dos casos a gente não se dá conta que o verdadeiro beneficiário de ter um dispositivo conectado é o fabricante. Então a gente tem aí, por exemplo, uma lavadora de roupas inteligente da Samsung com conectividade à internet. É razoavelmente útil você poder controlar sua lavadora de roupas a partir do seu smartphone, por exemplo. Podendo comandar ciclos, sendo notificado no smartphone quando terminou o ciclo da máquina e assim por diante. Agora, o verdadeiro valor da lavadora de roupas conectada está para a Samsung, porque a Samsung, através dessa conexão, ela pode entender como o seu cliente usa o seu equipamento e, portanto, gerando novos produtos que estão mais próximos da realidade de uso. Ela pode saber, por exemplo, quando está perto de uma necessidade de manutenção daquele equipamento e daí já entrar em contato com o cliente dizendo, olha, está na hora de você fazer uma preventiva, está na hora de você fazer uma manutenção para troca de uma peça que está chegando no final da sua vida útil. A vida útil do seu equipamento como um todo está acabando, porque esse equipamento ele não é feito para durar uma certa quantidade de anos, e sim uma certa quantidade de ciclos. Então, assim, você já usou 2.000 vezes a sua lavadora, ela está ficando velhinha, quem sabe já está na hora de você comprar um produto novo. Esse é o verdadeiro valor e é por isso que essas empresas transformam seus dispositivos em dispositivos smart. Em casa, quando a gente fala de segurança e privacidade em casa especificamente, né, a gente sabe que a internet das coisas tem trazido uma série de desafios, porque vários desses dispositivos não são pensados em segurança em primeiro lugar. Às vezes o problema está no dispositivo, ou seja, está no código que está embarcado lá dentro do dispositivo físico. Às vezes a vulnerabilidade se encontra nos serviços na nuvem que suportam aquela inteligência que está lá no dispositivo. Talvez alguns de vocês tenham acompanhado a história aí do Cloud Pets, que são esses bichinhos de pelúcia que a gente está vendo aí. O Cloud Pet é um bichinho de pelúcia inteligente conectado à internet que permite que os pais e filhos troquem mensagens de voz que vão ser recebidas pelos filhos aí através do bichinho. Então, sei lá, o pai ou a mãe está no trabalho, quer mandar uma mensagem para o seu filho que está em casa, faz isso através do smartphone, essa mensagem fica armazenada na nuvem da CloudPet e o CloudPet brilha o coraçãozinho lá para sinalizar para a criança que tem uma mensagem que ela pode escutar e pode responder através do microfone que existe no próprio bicho. CloudPet, há umas 3 semanas atrás, acho, teve um problema de segurança, vazou as informações aí de login de 2 milhões de clientes no mundo todo, e isso inclusive potencialmente colocou em risco as próprias mensagens deixadas pelas crianças e pais que ficam armazenadas na nuvem. Ou seja, um hacker que teve acesso a essa base de dados daqui a pouco está escutando comunicações super pessoais aí entre totalmente vinculado aí a seu filho e isso obviamente pode ser extremamente perturbador para um pai ou uma mãe que tem um dispositivo desses em casa. Fora tantos outros exemplos de dispositivos pessoais vulneráveis. E o ponto principal disso é, como eu comentei, vários desses dispositivos não pensam na segurança em primeiro lugar. O cara transforma seu dispositivo num dispositivo smart e quer botar ele rapidamente no mercado antes que alguém já faça. Isso vai trazer alguma vulnerabilidade por trás. Outro contexto interessante é que, como os dispositivos inteligentes ou conectados eles são onipresentes, alguns aspectos da nossa vida, como, por exemplo, investigação criminal, começam a considerar fortemente esses dispositivos. E aí a gente está falando de
de hoje mesmo, hoje em dia, já ir muito mais além de simplesmente ter acesso ao smartphone para ver as mensagens de WhatsApp lá do suspeito. Então, isso aqui é um caso real, tá? A mulher tinha um anel de brilhantes aí segurado nos Estados Unidos em US$ 50 mil, e daí ela foi na polícia e disse, olha, roubaram o anel. E daí, com o boletim de ocorrência, foi para a seguradora e disse, olha, quero receber o dinheiro do seguro. Aí ela apontou diversas evidências geradas pelos dispositivos que ela tem em casa como prova do crime. Então, por exemplo, tem o vídeo do porteiro eletrônico que mostra homens mascarados entrando na casa. A casa dela tinha lâmpadas inteligentes, aquelas que têm sensores que acendem ou apagam somente se tem alguém dentro da casa. Então, as lâmpadas inteligentes foram acionadas, elas geram um log disso, mostrando que tinham pessoas circulando dentro da casa naquele horário. E câmeras de vigilância do local de trabalho da proprietária mostravam que ela estava no trabalho enquanto isso aconteceu. Então, em tese, realmente, tivemos um crime aí, ladrões entraram na casa e roubaram o anel. Entretanto, os investigadores da seguradora foram fazer a due diligence ali para verificar se realmente houve um crime cometido, e daí eles foram atrás de informações geradas por outros dispositivos. Aí eles descobriram que, por exemplo, a fechadura eletrônica que essa mulher tinha na sua casa foi destravada usando o celular da proprietária. Daí tu diz, não, peraí, mas ela estava no trabalho. Então quem estava com o celular dela? Eles conseguiram evidenciar que ela não estava com seu celular no momento, porque essa pessoa ela tem uma bomba de insulina daquelas que ficam periodicamente injetando microdosagens de insulina no corpo da pessoa para que ela não precise ficar se injetando. Essa bomba é conectada, ela fica conectada via Bluetooth aí com o celular, e 1 hora antes da invasão, essa bomba perdeu a conexão com o celular. Ou seja, 1 hora antes da invasão, de alguma forma, ela não estava mais de posse do seu celular e não reportou isso. Ela tinha um sistema de alarme em casa que notifica a proprietária via internet. O sistema de alarme ele foi desativado com o código, ou seja, não foi não cortaram cabos ou aquela coisa hollywoodiana de desabilitar alarme. E no andar onde o anel ficava armazenado, ela tem um termostato da Nest, que, para quem não conhece, acho que até a Google comprou essa empresa uns anos atrás, que é um termostato inteligente, programável, que aprende teus hábitos e tudo mais. E uma das coisas que o Nest usa para isso é saber se a pessoa está na sala, para saber se ele deve ligar a refrigeração ou calefação. E tem um termostato no anel no andar, desculpe, onde o anel ficava guardado, e esse termostato não registrou o movimento. Eles acabaram descobrindo que essa mulher estava passando por um processo de divórcio bastante complicado, ela estava com uma necessidade financeira muito grande, e ela acabou confessando então que ela forjou, com a ajuda de algumas pessoas, o roubo para tentar obter esses US$ 50 mil aí do seguro. Aí vocês pensem hoje numa empresa ou mesmo na casa de vocês a quantidade de dispositivos conectados que podem estar gerando evidências para alguma situação similar a essa. Vai ficar cada vez mais complicado, por exemplo, você fazer um crime físico sem gerar rastro, no momento que tudo tem câmera, tudo tem microfone, tudo tem sensor de presença, tudo gera log. Vamos falar rapidamente sobre Mirai Botnet. Mirai é futuro em japonês, que foi um nome até muito feliz, digamos assim, que o criador da Mirai botou nessa botnet. Mirai Botnet é uma botnet, uma rede de dispositivos infectados. A grande maioria dos dispositivos eram câmeras e DVRs que tinham vulnerabilidades lá que permitiam que a botnet automaticamente instalasse código lá para rodar nesse dispositivo, e esse dispositivo passava a responder, continuava funcionando normalmente, mas passava a responder também para os servidores de comando e controle da Mirai. E daí, de posse de do controle de um número grande de dispositivos, a gente está falando aí de algumas centenas de
de milhares de equipamentos conectados, o autor começou a disparar alguns ataques de DDoS contra alvos. Então ele criou uma certa implicância lá com o Brian Krebs, que é um jornalista investigativo que trabalha muito forte na questão de segurança de informação e com reportagens bem bacanas sobre quadrilhas e cybercriminosos. E Brian Krebs teria denunciado um amigo lá do autor do Mirai Botnet, e o Mirai Botnet bombardeou o site dele com DDoS que chegou a mais de 600 megabits por segundo, quebrou recorde na época. Isso aqui já foi quebrado de novo. Alguns meses depois teve um ataque contra a DIN que passou de 1 GB, chegou a 1.2 GB de DDoS. Não há site que aguente um ataque dessa magnitude. Lá pelas tantas, o autor do Mirai compartilhou no GitHub o código-fonte da sua botnet, o que significa que todo desenvolvedor de botnet cybercriminoso podia ter acesso a esse código e gerar sua própria versão de botnet baseada no Mirai. Vários dos dispositivos afetados pelo Mirai na época já fecharam essas vulnerabilidades, mas o ponto é, esse tipo de questão continua acontecendo. Semana passada foi descoberta uma vulnerabilidade vinculada a software que vem embarcado numa câmera IP fabricada na China. Essa câmera, ela é fabricada, o componente dessa câmera é fabricado por uma empresa e vendido para diversos outros fabricantes. Então são que daí embalam seu próprio produto, botam sua própria marca no dispositivo. Então a gente está falando ao todo aí de 1.250 modelos de câmeras de dezenas de fabricantes que são vulneráveis. Basicamente, a gente está falando aí de uma conta root que tem uma senha fixa que estava dentro do código desse dispositivo. Quando eu levantei esse dado aí no Shodan, foi na semana passada, tinha quase 2.000 dispositivos vulneráveis que estavam conectados, e um detalhe interessante, eram mais de 4.000 dispositivos no Brasil. Ou seja, mesmo aqui, o número de dispositivos infectados é relativamente alto. Tá? São câmeras vulneráveis que estão conectadas e acessíveis diretamente pela internet. Quem conhece o Shodan sabe como é fácil você achar esse tipo de informação. O Shodan é uma ferramenta de busca de dispositivos e servidores e serviços conectados à internet que permite você filtrar ali por tipo de dispositivo, por tipo de servidor, por resposta do servidor, por porta, por geografia, etc. Bom, o Mirai ele é marcante porque ele mostrou que hoje em dia o número de dispositivos conectados já é tão grande que alguém que consiga controlar um número significativo desses dispositivos pode, de fato, interromper o funcionamento de boa parte da internet. Quando teve o ataque contra os servidores da DIN, que mantém infraestrutura de DNS que atende boa parte dos principais sites do mundo, isso foi percebido quase no mundo inteiro, né? Tinha sites importantes aí que passaram a não estar acessíveis durante a duração daquele ataque lá, porque tinha um indivíduo com controle de centenas de milhares de dispositivos que estava atacando o servidor da DIN. E o fato é, não tem mais volta. Uma vez que se descobriu que se pode fazer isso, que tem código-fonte disponível na internet, é extremamente fácil para qualquer um começar a atacar massivamente a internet. Então, isso gera até uma preocupação meio grande de como é que países e organizações podem fazer para se proteger disso. Se fala até daqui a pouco da necessidade de repensar o modelo 100% aberto e conectado da internet, onde você, independente do país que você está, você pode acessar qualquer conteúdo que está público na internet e começar a criar fronteiras, barreiras para isolar certas partes e permitir, bom, se tiver um ataque contra a infraestrutura da internet na Europa, quem sabe nós, na América do Sul, consigamos sobreviver e manter isso funcionando, não sermos conectados, afetados, vítimas colaterais aí de um ataque que está acontecendo em outro país. Passando para a questão da internet das coisas.
Então, internet das coisas industriais. Internet das coisas industriais é aquele computador que você tem conectado na rede e não sabe ou não lembra dele. Né? Hoje em dia, uma máquina industrial não é mais uma máquina industrial, ela é um computador também, seja um dispositivo SCADA, seja um ICS, um Industrial Control System. A gente tem um computador embarcado dentro dos equipamentos industriais, tá, conectado na nossa rede. Eles têm a particularidade de que, como normalmente eles estão sob a gestão da área industrial, da área de operações, eles não estão muitas vezes sob responsabilidade da TI. Então, a TI pode não ter conhecimento de que aquele equipamento existe. E, além do que, eles muitas vezes são de difícil manutenção. Ou porque parar para fazer uma atualização de software nele é extremamente complicado, ou às vezes a gente está falando de uma máquina antiga que não tem mais suporte do fabricante, mas está funcionando e vai seguir sendo usada, e assim por diante. Eu tinha um caso recente aí num cliente da Leverage, onde a gente encontrou um software que controlava os geradores de energia da empresa, e esse software estava rodando em cima de um equipamento com Windows XP. E tinha que ser o Windows XP, porque o software não funcionava mais em nenhuma outra versão de Windows, não se conseguiu fazer esse software funcionar em nenhuma versão mais moderna de Windows. O fabricante não mantinha mais aquele software, eles tinham que fazer o upgrade para uma nova versão. O custo para fazer esse upgrade era exorbitante, então a organização tomou a decisão, deixa rodando em cima do Windows XP. Então a gente tem um sistema operacional extremamente vulnerável, que não tem mais atualização de segurança, tem uma série de vulnerabilidades de segurança que foram descobertas depois do fim do suporte ao Windows XP, então é uma máquina que a gente não consegue mais proteger adequadamente, mas que por uma decisão de negócio ela tem que continuar existindo na rede. Um outro ponto da questão da internet das coisas é que, né, no geral, a gente começa a sair de riscos apenas da informação e a gente vai para o risco físico. Mas o risco físico em área industrial ele é muito mais significativo. Por exemplo, uma coisa é a sua câmera de segurança da sua casa ser invadida. Isso tem um certo impacto, né? Isso tem um certo problema. Uma outra coisa é uma usina nuclear ser invadida. Né? São pesos completamente diferentes. E será que a gente já chegou nesse ponto? Já chegamos, sim. E as notícias têm começado a aparecer e às vezes a gente não se dá conta que elas estão lá. Então, tem um caso aí interessante para comentar. Aconteceu na Ucrânia em 2015. A Ucrânia é um país hoje com uma série de contextos complicados, né? Teve uma parte ali, tem a Crimeia ocupada por separatistas e tropas russas e caramba. Então, assim, a coisa tá tensa lá. Em 2015, tem uma empresa de distribuição de energia elétrica que foi invadida por hackers. Esses hackers conseguiram derrubar a distribuição de energia para uma parcela da população. Tem alguns números aí, né, mais de 200 mil clientes sem energia durante 3 horas e meia. E o detalhe, do jeito que aconteceu, como a gente está falando de dispositivos que são conectados entre uns e outros, daí se uma coisa cai, isso pode gerar um surto de energia em outro equipamento, teve dezenas de dispositivos que foram danificados fisicamente por causa desse ataque. Em 2016, houve um segundo ataque contra o sistema de energia da Ucrânia. A duração foi menor, mas o número de clientes afetados e a quantidade de energia em megawatts lá que deixou de ser distribuída foi bem maior. Então, esse tipo de coisa agora se tornou comum. Teve um caso que se desconfiava que aqui no Brasil, que teria um apagão, que teria sido causado por hackers, etc. Parece que, no final das contas, se mostrou que o problema foi causado por raio na rede elétrica e não um hacker. O que não quer dizer que esse tipo de coisa não aconteça, eventualmente pode estar acontecendo em pequena escala e daí a gente não está sabendo, mas o fato é, sistemas industriais são alvo hoje de ataques. Então, como é que a gente lida com isso, né? Será que
para o pessoal que está nos assistindo e que vem da área de indústria, que conhece, sabe quais são esses dispositivos, sabe versão de software e as vulnerabilidades que estão associadas, mesmo para quem não é da área industrial, a gente acaba tendo outros dispositivos conectados. Câmeras de segurança, catracas e outras coisas do gênero são extremamente comuns em tudo que é empresa, são conectados e às vezes a gente pode não ter, nós como área de TI, ou área de segurança e informação, pode não ter visibilidade sobre esses dispositivos. Se a gente não sabe que eles existem, dificilmente a gente vai tomar ações para se prevenir de eventuais riscos. Então, como é que a gente começa a endereçar soluções desses problemas? E aqui não tem bala de prata, tá? Não tem mágica, tem um conjunto de boas ações que a gente deve tomar para minimizar os riscos. Primeiro, é fazer um risk assessment dentro da organização. Risk assessment é um mapeamento de riscos vinculados à segurança da informação ao que o negócio está exposto. Então, tem uma metodologia para isso. A metodologia que a Leverage utiliza é baseada na metodologia da NIST, que é um órgão dos Estados Unidos que determina as melhores práticas de gestão de TI para as instituições do governo dos Estados Unidos. Então, o Risk Assessment ele vai trazer para a organização visibilidade de quais são os riscos que a organização está exposta e as ações recomendadas para tratar desses riscos. Se você não conhece quais são os problemas que você tem, provavelmente você vai gastar dinheiro em soluções que estão tapando um buraco e deixando um rombo maior ainda lá que você não sabia que existia. Então, começar pelo Risk Assessment para direcionar todas as outras ações. Próximo passo é definir uma política para a internet das coisas. Essa política ela vai ter que ter critérios para abordar coisas como dispositivos corporativos, dispositivos pessoais, dispositivos de visitantes. Dispositivos corporativos, a área de segurança ou a área de TI, quando segurança não existe como uma estrutura separada dentro do organograma da organização, essa área tem que ser responsável por homologar dispositivos. Se o dispositivo é corporativo, é um dispositivo oficial, a TI tem que saber que esse dispositivo existe. E determinar critérios de compra. Por exemplo, você pode comprar uma câmera de vigilância de um fabricante mais conceituado, que você sabe que disponibiliza atualizações constantes, ou você pode comprar uma câmera genérica lá, de um fabricante que você não sabe nem o nome dele, que nunca divulga atualizações de segurança e aquilo ali vai virar um problema. Então, essa política ela tem que definir critérios para isso. Para dispositivos pessoais, a coisa é um pouco mais complicada, porque você não tem controle sobre os dispositivos e é muito difícil hoje, na prática, uma organização que não tenha que liberar, de uma forma ou outra, o uso de dispositivos pessoais. Então, mas isso tem que ter critério. Quem pode usar, quem pode conectar, vai conectar de que forma, de que jeito e o que esse dispositivo vai ter acesso. Muitas organizações acabam tendo que liberar também acesso a visitantes. Por exemplo, se você é uma organização que atende público final, um hospital, por exemplo, vai ser razoável ter um Wi-Fi numa sala de espera lá para que as pessoas, enquanto estão aguardando consultas, exames, etc., possam estar conectadas. Mas o ponto importante é, você tem que vencer essa batalha que é contínua aí contra a Shadow IT, que é o uso de dispositivos, sistemas de tecnologia não homologados pela TI, que são comprados diretamente pelas áreas usuárias. Você tem que ter visibilidade disso. E essa política ela vai estar tendo que ser revisitada de tempos em tempos, porque a própria tecnologia vai mudando, os contextos vão mudando, e a gente tem que olhar para a nossa política para ver se ela ainda está adequada à nova realidade. E por fim, não adianta ter uma política que diga simplesmente assim, tudo é proibido, ninguém pode nada. A segurança de informação ela existe para viabilizar o negócio, para deixar o negócio mais seguro. Ela não é um fim em si mesmo. Então, se você tentar controlar demais, o que vai acabar acontecendo é que você não vai ter apoio corporativo para colocar essa política em prática. Então, às vezes, a gente tem que saber onde ceder. Fizemos o risk assessment, mapeamos nossos riscos, definimos uma política de segurança. Agora a gente precisa conhecer no detalhe os ativos de tecnologia que a gente tem. Então,
a gente precisa mapear esses ativos. Tem vários jeitos, várias formas de fazer, vários locais onde a gente vai buscar informação para isso. Por exemplo, os access points nos trazem informação de quais são, quem são os dispositivos que estão conectados na rede Wi-Fi. DHCP pode nos trazer informações sobre dispositivos que se conectaram na rede e solicitaram um endereço IP. Como o DHCP só vai trazer dispositivos que estão com IP dinâmico e eventualmente alguém pode ter configurado dispositivo, seja pessoal, seja um dispositivo até mesmo da área industrial, com IP fixo, então só o DHCP não resolve. A gente muitas vezes vai ter que fazer um scan da rede mesmo, um scan das nossas subnets, para descobrir quais são os dispositivos que estão conectados. Tem outros logs, outros locais que a gente pode buscar informação para entender quais são os dispositivos que estão conectados. E a gente vai ter que fazer isso com uma certa periodicidade, já que entram e saem dispositivos da rede o tempo todo. O probleminha na numeração, esse aqui deveria ser o item número 4, é segmentar as redes. A gente já tem uma política, a gente conhece o que está conectado, a gente sabe os riscos que nós estamos expostos. Agora é começar a trabalhar na questão de segmentação das redes. No mínimo dos mínimos, você deveria pensar nessas redes que estão colocadas aí. Estações numa sub-rede, servidores numa sub-rede separada, área industrial em outra, Wi-Fi quebrar pelo menos em duas, ou seja, ter uma rede para dispositivos autorizados que vai usar 802.1x para autenticação, ou seja, a pessoa para conectar o dispositivo nessa rede Wi-Fi vai ter que informar seu usuário e senha da rede, não simplesmente uma chave compartilhada fixa, estática, e uma outra rede para dispositivos pessoais, ou para visitantes, ou eventualmente quebrar essas em duas separadas, que essa talvez, dependendo do nível de tolerância a risco da organização, possa ser com uma pre-shared key, né? Fazer PSK ali, uma senha compartilhada. Após implementar, no mínimo, essas segmentações, a gente tem que começar a segmentar de novo, ou seja, talvez não faça sentido todas as estações estarem numa mesma sub-rede e a gente precise quebrar isso. Claro que, dependendo do tamanho da organização, isso já é nativo, né? Mas quebrar por andar, quebrar por setor, etc. E assim por diante. Quanto mais estanque forem essas redes, mais fácil é a gente conter algum ataque. Ou seja, se a gente tem um problema numa subnet de estações de trabalho, que daqui a pouco entrou um ransomware ou coisa do gênero lá, se a gente tem uma segmentação bacana das redes, se a gente tem controle de acesso entre essas redes, eu não vou correr o risco desse ransomware se espalhar, por exemplo, para dispositivos industriais. E assim por diante. Então, isso dá bastante trabalho, mas precisa ser feito. Antes da gente prosseguir aqui, eu só vou comentar de algumas coisas que a Leverage pode fazer para ajudar vocês nisso. Então, temas como política de segurança, risk assessment, controle de logon, monitoramento de dispositivos industriais. Tá? Essa parte de controle de logon, recomendo vocês entrarem no nosso site, darem uma olhada lá na ferramenta UserLock, que ela permite, por exemplo, que você controle dispositivos Wi-Fi que vão se conectar naquela rede corporativa usando o 802.1x. Eu tenho absoluto controle sobre quem está se conectando, eu posso permitir até horário. Bom, que horário o cara pode usar seu dispositivo pessoal, o corporativo conectado nessa rede, a partir de onde ele pode se conectar. Se ele está conectado na rede Wi-Fi, eu posso impedir que ele se conecte em outras redes para diminuir o número de dispositivos concorrentes que essa pessoa está utilizando. E eu tenho relatórios de acesso de tudo que está acontecendo. O UserLock ele tem bastante funcionalidades, não é objetivo ficar falando dessa ferramenta aqui. Fica a dica, olhem no site. A consultoria de risk assessment, que já foi comentado, isso é algo que não tem muito a ver com o tamanho da organização, tá? Muitas vezes a empresa pode olhar e dizer, não, isso é para organizações mais maduras, mais experientes no tema da segurança, ou maiores. Não, isso não tem nada a ver, não interessa o tamanho da organização, toda organização pode se beneficiar do risk assessment para ajudar a direcionar os investimentos necessários para
proteger melhor os ativos de informação daquela organização. Então, entre em contato com a gente, pede uma cotação disso. Outro tema é a consultoria para ajudar a organização a criar a sua política de segurança de informação, se a organização não tem, ou para aprimorá-la, incorporando essa lógica mais adequada para os dias de hoje e para o tema da internet das coisas. Então, a gente tem a experiência, a gente tem o suporte jurídico por trás para garantir que a política de segurança que a organização está fazendo está em conformidade com a legislação brasileira, né? Então, que esse é um ponto que muitas vezes as empresas podem até passar batido, mas isso pode lá na frente se complicar, temas como direito à privacidade, direito a sigilo de comunicações, etc., se isso não for corretamente tratado na política de segurança, pode expor a organização ao risco. E em breve a gente vai estar colocando no ar uma solução de um parceiro nosso que visa fazer o monitoramento contínuo de rede para sistemas industriais. Ou seja, ela vai estar lá monitorando o tráfego de rede originário dos sistemas SCADA e CS, aprendendo o que é o tráfego normal e alertando a organização em situações de anomalia. Tá, isso muito em breve a gente vai estar anunciando isso para o mercado. Bom, pessoal, um resuminho de que você deve fazer aí por prioridade por tempo. Então, já de imediato, ou seja, próxima semana, considera a questão do risk assessment na sua organização e inicia o processo de revisão da política sobre a ótica da IoT. Verifica se a sua política trata adequadamente a questão de IoT. Isso aqui, obviamente, não vai ser concluído em uma semana, mas é dar o start dessas iniciativas na próxima semana. No mês seguinte, fazer o primeiro inventário de ativos da sua organização. Lembrando que isso vai ter que ser um processo periódico, isso vai ser mensal ou bimestral, pelo menos. No próximo semestre, executar o projeto de segmentação das redes. Isso já não existe na organização de vocês. Isso a gente joga um pouco mais para frente pela complexidade que a gente sabe que tem para implementar isso. É uma investida grande, isso pode muitas vezes até passar por investimento aí em switches, tem parada de rede envolvida, tem necessidade de serviços adicionais, eventualmente pode envolver, por exemplo, sei lá, subir outros servidores de DHCP e coisas do gênero, então a gente sabe que é um pouco complicado. Mas isso tem que acontecer, se isso não acontecer, a exposição ao risco vai ser muito alta. Tem alguns links úteis aqui no final, tá? Não só para algumas das soluções que a gente comentou, mas também para uma iniciativa do Departamento de Comércio dos Estados Unidos que criou o que eles chamam de Industrial Internet Security Framework, um framework de segurança para ser utilizado na área industrial, sobre como proteger dispositivos industriais conectados de ataque. Um outro documento que é voltado para aquelas organizações que criam produtos conectados, que dicas e técnicas você deve utilizar para pensar na segurança do seu produto conectado durante o desenvolvimento do mesmo. O último ali, o Thingful, é um site que permite você acessar e compartilhar informações geradas por dispositivos conectados. Tá? Então, a ideia é, se você tem um dispositivo conectado, um sensor, por exemplo, você quer compartilhar aquela informação com o mundo, você pode fazer isso através do Thingful, daí tem as APIs para que pessoas que querem usar a informação gerada por aquele dispositivo consigam fazer. Isso é uma iniciativa bacana para o bem, mas isso pode ser para o mal também, porque permite para alguma pessoa mal intencionada descobrir dispositivos que estão conectados. Se vocês entrarem nesse site, por exemplo, e forem na cidade de vocês tenho certeza que vocês vão ficar surpresos com a quantidade de coisas conectadas na internet que estão lá expostas nesse site que vocês não sabiam que existiam. Tem câmeras, tem estações de compartilhamento de bicicletas, aqueles negócios de bike sharing,
coisas de central de meteorologia, no breaks, projetos pessoais usando Arduino. Cara, eu já achei de tudo assim nesse troço, numa rápida passada de olhos na minha cidade. Se você vai, quanto maior a cidade, especialmente se você vai em países de primeiro mundo, você pega Nova York, São Francisco, coisa assim, é um mar de dispositivos conectados. Vale a pena dar uma olhadinha nesse site. Inclusive, essa foto de fundo aqui desse slide, ele vem do Unthinkful. Ele está mostrando lá, por exemplo, dispositivos conectados que ele identificou e a cor das bolinhas disso e aquilo ali está vinculado a cidade inteligente, o gerenciamento de energia, outras coisas, qualidade do ar, qualidade da água, coisas assim. Vale a pena dar uma olhada lá. Pessoal, passamos agora para perguntas e respostas. Tá? Eu estava gravando esse webinar. Para quem está assistindo isso posteriormente, eu vou estar encerrando por aqui. Obrigado pela presença.